mais, professor Renato Baggio na área para a gente começar a nossa jornada dentro dos tempos verbais do inglês. Legal? Relembrando você que não dá para ficar emprestando um conceito para o outro, né, de uma língua para outra. Nós aqui fazemos o estudo do inglês à luz do próprio inglês. Quem dera, né? Quem dera assim fosse tudo traduzido ao pé da letra, ele não precisava estar aqui. Né? Quem dera fosse assim, oi, tudo bem no português, no inglês é hi, how are you? Que no francês é ça va, comment allez-vous? Que no cantonês é joy-san, né? Que no árabe, sei lá, é salam aleikum, e aí você vai traduzindo de uma língua para outra e poxa, que lindo que fica, né? Ciao, come stai in italiano? Se fosse assim, eu não estaria aqui, né? E na verdade, as línguas não só elas têm coisas que uma existe na outra não, como elas também têm contextos históricos diferentes. As línguas surgiram em momentos históricos diferentes. O próprio inglês, a gente diz que é uma língua anglo-saxã, sabe por quê? Porque o inglês é fruto da união, da junção das línguas dos povos que invadiram o que hoje é a Inglaterra. Né? Então, os anglos, jutos, saxões, tem um contexto histórico aí por trás disso. Então, veja, e todas as línguas também passam por transformações, não é verdade? A questão de fonética interfere muito. Ainda bem que concursos públicos não começaram a cobrar ainda entrevista, hein? Mano, eu não vejo a hora disso acontecer, sabia? Porque aí eu vou ficar bonito na fita, né? Já tô mais importante, porque agora em todos os concursos militares o inglês ganhou importância, né? No caso da SpaceX aumentou o peso da prova, mas já imaginou se tiver entrevista com a galera? Mano, eu vou achar isso lindo demais. Então melhor você passar logo no concurso antes que essa parada passe a valer, certo? Mas eu recomendo, já que você está adquirindo essa carga de informação de inglês, por que não, de repente, fazer um curso aí para aprender a falar fluente, tá bom? Agora vem comigo, olha só. Nós hoje vamos começar a nossa jornada dentro dos tempos verbais, né, do inglês, pelo Simple Present. Simple Present. Olhando para esse nome, tá? Você pode dar uma olhadinha rapidinho ali na tela e veja, o que você acha que esse tempo verbal indica? Que tipo de ação você acha que esse tempo verbal indica? Eu já vou te dizer aqui qual é a resposta que eu obtenho quando eu estou dando aula presencial. Aquela aula em que eu estou ali no mesmo ambiente que os alunos, né? Que é um modelo de aula cada vez mais raro aí, diante até das novas dificuldades globais. Bom, acontece o seguinte, quando eu falo assim, galera, o que é o presente? A galera já me responde assim, ó, ah, professor, o presente é o agora. Eu falo, ah, beleza, e o que é o agora? A galera me responde assim, ah, o agora é o que está acontecendo. Eu falo, então me dá um exemplo de algo que está acontecendo no português mesmo. E aí, cara, é unânime, assim, 90% das pessoas falam, ah, nós estamos estudando. Você concorda que faz muito sentido isso? O presente é o agora é aquilo que está acontecendo é, por exemplo, nós estamos estudando, eu estou falando, você está me ouvindo, você está me assistindo. Pois é, se você concorda com isso, você errou. E o que aconteceu aqui foi um problema conceitual. O que é um problema conceitual? É você ter um conceito, uma ideia errada acerca de alguma coisa. Um conceito é uma ideia. Então veja, eu não posso achar que o presente é o agora e que o agora é o que está acontecendo. E as coisas têm conceitos próprios. Então, quando eu digo para você, eu sou pontual no que eu falo, seja pontual no que você ouve, você vai perceber cada vez mais que quanto mais atenção você tiver naquilo que eu falo, porque sim, eu me preocupo com cada detalhe do que eu falo. Sim, é intencional, tem uma intenção por trás do que eu falo e como eu falo. Quem me deixou assim, com a língua afiada, foi o curso de Direito, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas minha primeira faculdade é Publicidade e Propaganda, depois eu estudei Letras e depois o Direito. E o Direito te deixa muito cuidadoso com o que você fala, né? Uma conjunção errada numa frase compromete o processo inteiro. Se você trocar um e por um ou, ferrou, né? Então esse tipo de coisa é muito importante, tá? E eu acabei trazendo isso para dentro da minha dinâmica de ensino, então sim, eu sou cuidadoso com o que eu falo, tem sempre uma intenção por trás disso, você tem que ser cuidadoso e pegar esses detalhes. Então veja, não posso achar, né? O que é um problema conceitual? É você pegar um conhecimento da vida e trazer para dentro do ambiente acadêmico. Toda vez que tu pega um conhecimento da vida e traz para dentro do ambiente acadêmico, em latim vos digo fudetibus est. Eu não vou traduzir. Então o que acontece? Isso é muito importante, velho. Isso é muito importante. Vamos pegar o exemplo da física, para você entender o que é um problema conceitual. A primeira vez que você estudou física na sua vida, nem sei se você lembra disso, mas seria muito interessante se o professor, para te ensinar que a física tem conceitos próprios, ele tivesse feito o seguinte, ele tivesse dito assim, ó, pegadinha. Galerinha, hoje vamos falar sobre o movimento dos corpos. Ah, movimento dos corpos, lembra disso? MRU, MRUV, beleza. Aí o que acontece? Faz tempo que eu estudei esse troço, hein? Aí, se ele fosse realmente esperto, o professor ia fazer uma provocação intelectual para você, ia dizer assim, ó, o que é aceleração?
A pessoa que empresta conceito da vida real, e a gente tem mania de fazer essa porcaria por causa da nossa mãe, é ou não é? Da mãe, da avó, da tia, que dizia o quê? A vida ensina, meu filho, você vai ver. Se a vida ensinasse, eu saberia química até hoje, certo? A vida ensina coisas da vida. A vida não ensina a passar na SpaceX. Se ensinasse, você não estava aqui. Então vamos lá. Mas né, a mãe, a tia, a avó, a vida ensina, menino. Vamos lá. Aí o que acontece? O professor, querendo fazer essa provocação intelectual, ele fala assim, ó, o que é aceleração? E você ingenuamente pega um conceito da vida. Ah, peraí, quando meu pai acelera o carro, a velocidade aumenta. Quando eu acelero a pedalada, a velocidade aumenta. Ah, então, professor, aceleração é aumento de velocidade. Se ele tivesse feito essa provocação e você tivesse respondido isso, você teria errado. Achar dentro da física, ó, eu sou minucioso no que eu falo, dentro da física, achar que aceleração é aumento de velocidade é um erro conceitual. Você tem um conceito, uma ideia errada acerca do que é aceleração. Porque para física, ó, não é um conhecimento fechado aqui, para física, aceleração é variação de velocidade. Então, um corpo, ele só não tem aceleração quando ele está parado, ou quando ele está em velocidade constante, porque aí a velocidade não varia. Se você acelerou o carro e a velocidade aumentou gradativamente, o movimento é acelerado. Se você freou o carro e a velocidade foi diminuindo gradativamente, o nome do movimento é acelerado. Movimento acelerado retardado, porque retardou a velocidade. Então a aceleração não é aumento de velocidade, é aumento ou diminuição, é variação de velocidade. Entendeu que é um problema conceitual? Vamos puxar para o inglês? Achar que present, é o que está acontecendo agora é um erro conceitual. É tu ter uma ideia errada acerca do que é, por fazer aquilo que eu já venho desde a primeira aula te avisando. Para de comparar esse troço com o português. Para de achar que pode traduzir ao pé da letra e que as ideias, os conceitos são os mesmos. Ah, então o que o Simple Present indica? Não vou te falar ainda. Eu primeiro preciso fazer você enxergar no texto da prova quando que um verbo está no presente. Então veja, primeira coisa que você tem que saber é que o Simple Present não indica aquilo que está acontecendo. Para quem já tem um pouquinho de conhecimento de inglês, você deve lembrar lá da escola que existe um tal de Present Continuous. Esse é o cara que indica o que está acontecendo. E obviamente que você vai ver comigo aqui que ele não indica só isso. Não, mas eu aprendi só isso. Pois é, eu sei, mas você vai ver comigo que ele indica muito mais coisas, ó. 5 coisas. Então vamos lá. Então vamos focar agora. Achar que o Simple Present indica o presente e que o presente é o que está acontecendo é um erro conceitual. O Simple Present não indica o que está acontecendo, uma ação em andamento. Ele indica várias coisas que você vai ver comigo daqui a pouquinho. Mas eu preciso primeiro fazer você bater o olho no texto e achar ele, identificar. Oxe, essa frase aqui está no Simple Present. E ó, quando eu falo de inglês de maneira bem geral e rasa, bem superficial, existem somente 2 tipos de verbos no inglês. Só 2. Só 2. Existe o to be e o resto. O to be e o resto. Olha isso. De maneira rasa eu posso separar todos os verbos da língua inglesa assim. Esse tal de to be é tão importante quanto parece. A aula hoje é sobre ele. Então existe o verbo to be e o resto. Macete do tio Rê, o inglês nunca repete 2 vezes a mesma coisa. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que tem mania de colocar o verbo to be junto com outro verbo no mesmo tempo verbal. Não pode. Ó, existem 2 tipos de verbos no inglês. O to be e o resto, que eu chamo de todos os outros. No presente, ou você usa só o to be no presente, ou você usa os outros. Junto não dá choque, pleonasmo gramatical. Beleza? Fecha comigo na telinha aqui para você dar uma olhadinha nisso aqui, olha só. Simple Present Tense, qual é o conceito? Acabei de falar. O Simple Present, eu vou te mostrar os usos dele, tá? Mas ele não vá pelo nome, ele não é o que está acontecendo, tudo bem? Ele não indica aquilo que está acontecendo. Achar isso é um erro conceitual. E o que ele indica? Nós vamos ver em tempo hábil. Vamos para a parte da estrutura, olha aqui, ó. Existem 2 tipos de verbos no inglês, o to be e os outros. Nosso foco está nesse cara aqui agora. Vem comigo, verbo to be. Todo mundo conhece esse cara. Todo mundo estudou, todo mundo decorou da época da escola. Ah, conhece o verbo to be? Conheço. Daí já sai recitando, né? I am, you are, he is, she is. Parou. Parou tudo essa porcaria agora. Olha aqui para mim.
O verbo to be, ele não é I am, you are, he is. Por quê? Porque isso que eu estou marcando aqui na telinha é pronome. É pronome que acompanha o verbo to be. O verbo to be são esses caras aqui, que no presente tem 3 formas: am, is e are, que se repetem. Então veja, isso aqui não é verbo to be, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente estudou na nossa primeira aula de teoria. É pronome. E os pronomes acompanham o verbo to be. Tudo bem? Tranquilo? Agora vem comigo aqui. Quem é esse verbo to be? Por que ele é estranho? O verbo to be, ele tem 2 traduções no inglês que são coisas completamente separadas no português. O verbo to be significa ser ou estar. Legal? E o que isso quer dizer? Que quando eu falo I am, eu posso estar dizendo eu sou ou eu estou. E na verdade, olha que interessante, esse raciocínio vale para todos eles. Então o que é I am? Eu sou ou eu estou. O que é you are? Você é ou você está. O que é he is? Ele é ou ele está. Ó, vamos pular aqui, ó. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Então, como é que eu vou saber quando ele é o verbo ser e quando ele é o verbo estar? É essa respostinha que você já pensou aí na sua mente. Pelo contexto. É pelo contexto. Num primeiro momento, olha aqui pra mim. É bem esquisito, eu concordo com você. É bem esquisito, tá? Você estudar o verbo to be e você falar, nossa, mas como é que eu vou saber na hora da prova? Vou ficar tendo que parar toda hora pra pensar se ele é o verbo ser ou estar? Olha, no começo até vai. Mas depois vai ser tão automático que tu não para pra pensar. Eu sempre faço uma analogia, né, uma comparação com a matemática. Houve uma época em que se a professora perguntasse para você quanto é 3 mais 4, você não dava uma resposta imediata. Você era uma criancinha começando os seus passos na matemática e você precisava contar 1, 2, nos dedos. Meu Deus, se viesse número mais do que você tinha dedo na mão, né? Você não fazia conta. E aí você falava pra tia lá da escola, é 7, tia, porque você precisava somar 4 mais 3. Agora veja, né? Hoje, você não precisa disso. A resposta é imediata. Com o verbo to be vai ser a mesma coisa. Você vai saber usar ele sem sequer se dar conta de que você já sabe usar ele, sem sequer parar para pensar. Mas você tem que ter essa paciência, essa calma de você se acostumar com ele. Por que o verbo to be é tão importante quanto falam? O verbo to be é importante porque, primeira característica, ele é um verbo que faz tudo sozinho na frase. Tudo sozinho. Se eu quero fazer uma negativa, ele mesmo se transforma. Se eu quero fazer uma pergunta, ele mesmo passa para frente da estrutura, porque no inglês, em toda pergunta, alguma coisa passa para frente. Então ele faz tudo sozinho. Segunda característica que torna o verbo to be tão importante, ele cria outros tempos verbais. Então, se você não conhecê-lo, você não conhece outros tempos verbais, mas isso eu vou te mostrar no decorrer da carruagem. Verbo to be tem 2 traduções que dependem do contexto, ser ou estar. E o verbo to be, em caráter de curiosidade, 4ª característica, ele é igual em outras línguas. Tem outras línguas que tem verbo to be. Então vamos lá, vamos te mostrar isso aqui. Primeiro, fecha na telinha de novo. Você tem aqui o que a gente chama de forma contraída. O que é a forma contraída? Não é uma abreviação, hein? Isso é uma forma contraída. É quando eu junto o pronome com o verbo to be. Nascem essas formas aqui. I'm, you're, his, she's, etc. Tudo bem? Agora vamos falar da estrutura. Eu não te disse que a tradução dele, quando ele é o verbo ser ou o verbo estar, depende do contexto? Então veja que nessa mesma frase, I am a doctor, I am tired, eu tenho o mesmo I am. Mas quando eu digo I am a doctor, qual é a melhor tradução para essa frase? É o verbo ser, eu sou um médico, uma médica, ou eu estou um médico, uma médica? Obviamente que a melhor tradução é eu sou. Já na frase de baixo, sabendo-se que tired significa cansado, cansada, qual é a melhor tradução? É dizer eu sou cansado ou eu estou cansado? Tá vendo? Então veja que o contexto da frase te ajuda a perceber qual é a melhor tradução para a mesma forma. O verbo to be aqui é o mesmo. Mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Peguei um outro exemplo agora usando o are. Quando eu digo they are students, a melhor tradução é eles são alunos ou é eles estão alunos? Poxa, você tá vendo como vai ficando claro? E aqui, ó, worried about the test. A palavra worried quer dizer preocupados. A melhor tradução é eles são preocupados com a prova ou eles estão preocupados. Pronto, tá aí, ó. Então eu vou saber sim qual é a melhor tradução dele
dependendo do contexto. E esse raciocínio que a gente está fazendo, ó, vou voltar um pouquinho, ó, vale para todos, tá? Para todos eles aqui, para todas essas possibilidades. Tudo bem? Legal, né? Segunda característica importante que eu lhe disse com relação ao verbo to be é que ele faz tudo sozinho na frase. Então vamos usar aqui uma palavrinha que vai ser muito comum para nós nesse curso, que é a palavra form. A palavra form, ela tem várias traduções, tá? Mas para nós dentro da gramática, ela significa a palavra estrutura. A palavra form pode ser forma, pode. A palavra form pode ser formulário, pode. Mas aqui, dentro da gramática, ela é estrutura. O que eu te disse? Que o verbo to be faz tudo sozinho na frase. Então, se ele está na afirmativa, vamos pegar o marca-texto que fica mais bonito? Ó. Se ele está na afirmativa, tá tudo na afirmativa. I am tired. Eu estou cansado. Na negativa, ele mesmo vai acompanhar a negação. É como se ele se transformasse para a negação. Eu não estou cansado. I am not tired. E para fazer pergunta, ele passa para frente da estrutura, porque em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Ó, olha aqui para mim. No português, a diferença entre afirmativa e pergunta está na entonação da sua voz. Porque na escrita não muda nada. Ela é bonita. Quando eu tenho a frase ela é bonita, para eu transformar em pergunta, eu só ponho um ponto de interrogação no final. E na fala muda a entonação. Em vez de dizer ela é bonita, eu falo ela é bonita. Você veja como a sequência de palavras é a mesma. No inglês não. Em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente da estrutura, pelo menos de acordo com a norma culta da língua, com a estrutura normativa. Por que eu digo isso? Porque existe um tipo de pergunta chamada echo question, e essa pergunta os nativos fazem muito isso, eles fazem igual a gente, eles pegam uma frase afirmativa e dão entonação de pergunta. Então existe isso no inglês, existe, tá? Só que é uma coisa que não é tradicional da estrutura da língua, é uma coisa que o nativo passou a usar, tudo bem? Certo? O nome disso é echo question, tá? Agora, isso não cai nas provas, porque as provas de concursos públicos, ainda mais de carreiras militares, elas são geralmente tradicionalíssimas, portanto muito pautadas na estrutura formal normativa do idioma. Tudo bem? Então, beleza, tá tranquilo. E olha só que interessante aqui, o que eu vou te explicar agora. Olha só que interessante, deixa eu apagar esse meu slide aqui, ó, tá? Essa perguntinha aqui, ó, ela tem somente duas respostas, certo? Estou cansado? Sim ou não? Am I tired? Toda pergunta básica é aquela pergunta que tem como resposta sim ou não. Ela gera uma pergunta complexa. É a mesma estrutura, basta colocar um pronome interrogativo na frente. Why am I tired? Por que eu tô cansado? Né? É um exemplo. Tem outros exemplos aqui, ó. Vamos fazer exemplo com she. A gente já sabe que é she is. She is nervous. Ela está nervosa. Negativa. Olha que lindo. O próprio verbo to be se transforma para negativa. Mas tio Rê, eu poderia deixar assim, separado? She is not nervous? Pode. E qual a diferença? A diferença de quando você diz she isn't nervous e você diz she is not é porque ao separar as palavrinhas ali, você deixa mais forte a negativa, tá? É uma questão de ênfase. Então, separar é mais enfático. Ah, ela tá cansada, deixa ela ali. Aí alguém fala, não, ela não tá, pode convidar, ela vai jogar. Aí alguém quer enfatizar, quer falar assim, não, ela está cansada. Aí alguém quer enfatizar, ela não está. Vai dizer, she is not. Então, essa separação é para dar ênfase. Legal? Bom, então aqui está dizendo, she isn't nervous, ela não está nervosa. E olha lá, ó, afirmativa, quero transformar em pergunta. O verbo to be passa para frente do sujeito. Macete do tio Rê, em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Essa pergunta é uma pergunta de sim ou não. Is she nervous? Ela está nervosa? Yes, she is. No, she's not. Ou no, she isn't. Eu tenho as duas opções na negativa. Tudo bem? Tranquilo? Você notou uma coisa importante? Você notou uma coisa importante nesses exemplos, que o verbo to be é o único verbo das frases? Olha o que eu vou te dizer. Volta aqui para a gente agora resgatar o começo da nossa aula. No comecinho eu falei que existem dois tipos de verbos no inglês. O to be e o resto. E eu disse assim, ó, neste tempo verbal, eu sou cuidadoso com o que eu falo, seja cuidadoso com o que você ouve. Neste tempo verbal do presente, ou eu uso só o verbo to be no presente, ou eu uso outros verbos. Por que eu digo isso? Porque existem alunos que sofrem lavagem cerebral de verbo to be na época da escola e acham que toda vez que eu falo I, eu tenho que falar am. Já emenda, I am.
E aí quando o cara quer dizer, não, eu trabalho, eu não estudo somente, eu trabalho. Em vez de ele dizer I work, ele fala I am work. Não pode. Fecha na telinha. Não pode. Não pode. Ó, isso aqui não existe. Por quê? Por conta do macetinho do tio Rê que diz o seguinte, não repete duas vezes a mesma coisa no inglês. Que coisa, tio Rê? Qualquer coisa. Por exemplo, verbo to be no presente, com outro verbo também no presente, é um pleonasmo gramatical. É repetir duas vezes a mesma coisa. Isto não existe. Ou você diz I am, ou você diz I work. Eu sou, eu estou, ou eu trabalho. Entendeu? Isso aqui não pode. Veja, eu sei que você sabe que dá para usar o verbo to be com outros verbos. O que não dá é para usar o verbo to be no presente com outros verbos também no presente. Tudo bem? Para com essa lavagem cerebral de achar que toda vez que você fala I, tem que falar am, pelo amor de Deus. Olha o último exemplo que eu trouxe aqui para nós, limpando o nosso slide. Ó, we are lost. Note, verbo to be vem sozinho, tá vendo? Ó, ele vem sozinho. E ele vem sozinho porque ele faz tudo sozinho na frase. Quero fazer a negativa de nós estamos perdidos. We are lost. Negativa, we aren't lost. Né? Poderia ser we are not. Poderia ser we are not. Tá? Ó, assim como aqui poderia ser isso. E aí a gente já sabe, né? Em toda pergunta ele passa para frente. Are we lost? Nós estamos perdidos? Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Tudo bem? Dica para você, porque vai que cai na prova, né? Vai que cai na prova. Toda vez que eu tenho uma pergunta básica, que é esse formato de pergunta em que a resposta é sempre um sim ou não, a gente chama de yes, no questions, tá? Quando você dá uma resposta afirmativa, ela sempre tem que estar assim, ó, separado. Não dá para dizer yes, X, com aquela forma contraída que a gente viu no começo da aula. Não pode. Isso aqui não pode. Eu vou riscar bem forte de tanta raiva para você lembrar que não pode. Em respostas afirmativas do verbo to be, tá? Você sempre deixa ele separado. Respostas curtas, né? Essa resposta de sim ou não. Você sempre deixa separado do pronome. Tudo bem? E aí, queridões, uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Eu acho que é o ápice da nossa aula aqui, visto que, inclusive, a gente já mencionou isso na nossa aula anterior. O verbo haver. Então, vamos lá. Quem é esse there to be? Esse there to be que você está vendo aqui, ó, vou botar ele num balãozinho. Ele nada mais é do que o verbo haver no português. Veja, eu estou escrevendo em português aqui, não vai me perguntar que nem o aluno me disse uma vez, professor, o que é haver? Que haver, cara? Tá louco? Não é haver, isso aqui eu estou escrevendo em português, é o verbo haver. E o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Olha aqui para mim. O verbo haver é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Quando eu digo há muita poluição no mundo, eu não estou dizendo quem tem essa poluição, só estou dizendo que ela existe. O verbo haver é sinônimo de existir. Existe. Há. Né? Há. Certo? Houve. Lembrando que não tem plural, né? Não tem plural. Né? Não tem houveram. Não, houve. Tá? Agora veja. O verbo haver no português passou a ser substituído pelo verbo ter. Quantas pessoas você conhece que olham, por exemplo, numa cidade um pouco maior e dizem assim, ó, nossa, o trânsito tá meio ruim, né? Há muitos carros nas ruas. Quem é que fala há muitos carros? Há muita corrupção no governo. Há muitos problemas a serem resolvidos. Há muitas mortes com a pandemia. A pessoa fala tem. É ou não é? O tem. Tem muitos carros nas ruas, tem muita poluição, tem muita corrupção. Teve, né? Teve muita morte. E pode. Deixa eu te contar uma coisa. Com o tempo, o verbo ter passou a ser aceito dentro da gramática da língua, ainda que fora da forma culta, formal, né? É uma forma informal, mas o verbo ter no português pode substituir o verbo haver no sentido de existir. Em outras palavras, você pode tanto dizer há muita poluição no mundo, como você pode dizer tem muita poluição no mundo. No português, porque no inglês não pode. E esse é um problema sério, porque como muitos alunos têm mania de tradução ao pé da letra, você já deve ter ouvido alguém que queria dizer assim, não tem problema. Peraí, o verbo não tem problema, ele está sendo usado para substituir o não existe problema, no sentido de não há problema. Portanto, ele é um verbo impessoal.
Só que no português, lembra, dá para trocar o verbo ter pelo verbo haver. Então, tanto faz dizer não há problema e não tem problema. É diferente de dizer eu não tenho problema, você não tem problema, certo? Mas o verbo ter pode substituir o verbo haver e em vez de você dizer não há problema, você pode dizer não tem problema. Galera quer traduzir o não tem problema do português direto para o inglês e faz aquela tradução horrível que arde no tímpano do nativo, que ele diz assim, have no problem. A pessoa fala assim, ó, tem muitas coisas para fazer, have many things. Tem um restaurante bom lá na cidade que eu visitei, have a good restaurant. Pare agora, antes que eu me irrite. Já estou irritado. Esse é um erro, claro, que a culpa é dessa mania que eu estou tentando abolir de você traduzir ao pé da letra. No inglês não dá para dizer tem um restaurante bom no meu bairro. Não dá. Porque o verbo ter tem que ser usado com um sujeito. Você tem que dizer quem tem. Então se não dá para dizer eu tenho um restaurante bom, ele tem, ela tem, não use o verbo ter. No inglês o verbo ter não serve para substituir o verbo haver. Não dá para dizer tem um bom restaurante perto da minha casa, no inglês, have a good restaurant. Você é obrigado a usar o verbo haver. Resumo do resumo do resumo. Enquanto no português o verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter, no inglês não. Beleza? E é isso que essa telinha está mostrando para você. Fecha aqui. O verbo dare to be, que é o verbo haver, nada mais é do que a junção da palavra there. Olha só o que eu vou te mostrar aqui, ó. Nada mais é da junção da palavra there com o verbo to be. Ó, there mais to be. Quem é o to be no presente? Is ou are. Pronto. Nasceu uma forma dele no singular, para dizer que alguma coisa existe no singular, e a forma dele no plural, para dizer que alguma coisa dele existe no plural. Como ele é derivado do verbo to be, para fazer a negativa e pergunta, é só mexer no is e no are, como a gente viu aqui anteriormente. Olha isso. Olha o exemplo aqui, ó. There are many cars on the streets nowadays. Há muitos carros nas ruas hoje em dia. Como eu falei muitos carros no plural, peguei a versão dele que é usada no plural, apesar de no português a gente não ter ele flexionado no plural, certo? Olha que tranquilo que é isso. Não dá para dizer tem muitos carros. Have many cars. Isso não existe no inglês. O verbo ter, que está aqui, vou traduzir para você, ele sempre pede um sujeito. Em outras palavras, você tem que dizer quem tem. Quem tem? Só posso usar o verbo have quando eu digo quem. Olha o exemplo aqui embaixo. John and Mary have a nice country house. O John e a Mary têm uma casa de campo, né? Legal. Tá dizendo quem tem, ó. John e Mary não são eles? They have. Legal? Acho que ficou bem claro isso, mas você tem que lembrar disso e perder a mania de tradução ao pé da letra. Vamos praticar para ver como é que funciona. Vamos ver aqui se tem verbo to be nesse troço. Meu Deus, né, cara? Não. O verbo to be, assim, inclusive, olha que interessante aqui, a gente tem outros verbos aqui. O verbo to be reina nas nossas questões, e aqui a gente tem um texto que tem muitos verbos no presente, muito. Então esse aqui é o tempo verbal do presente. Vamos ler. Ele diz assim: Computer says no. Irish vet fails oral English test needed to stay in Australia. Olha que interessante o título do texto que diz assim, ó. Opa. O título do texto diz assim, ó. Computador diz não. Veterinária irlandesa falha em prova de inglês oral necessária para ficar na Austrália. Peraí, mas ela é irlandesa. A língua oficial dela é o inglês. Como é que ela reprovou numa prova oral de inglês? Vamos ler o texto. Diz assim: Louise Kennedy is an Irish veterinarian with degrees in history and politics, both obtained in English. She's married to an Australian and has been working in Australia as an equine vet on a skilled worker visa for the past 2 years. As a native speaker, she has excellent grammar and broad vocabulary, but has been unable to convince a machine she can speak English well enough to stay in Australia. But she's now scrambling for other visa options after a computer-based English test scored by a machine essentially handed her a fail in terms of convincing immigration officers she can fluently speak her own language. Ou seja, olha que absurdo isso aqui. Essa moça aqui é uma veterinária irlandesa com formação em História e Política. Ela é formada em História e Política, tá?
ambos obtidos em inglês. Além dela ser veterinária, ela estudou História e Política e tirou graduação e tudo feito em inglês. Ela é casada com um australiano, tá entendendo? Porque ela quer ficar na Austrália. E tem trabalhado na Austrália como uma veterinária equina, portanto ela cuida de cavalos, num visto de, a gente chama visto de trabalhador qualificado. Ela tem um visto para trabalhar. É o visto mais difícil de você conseguir, né? O visto de turista é mais tranquilo, que é o visto para trabalhar. Ela tem visto para trabalhar como veterinária lá. Pelos últimos 2 anos, tá? Como uma falante de inglês nativa, ela tem uma gramática excelente e um amplo vocabulário, mas ela foi incapaz de convencer uma máquina de que ela sabe falar inglês bem o suficiente para ficar na Austrália. Mas ela está agora scrambling, que a gente vai traduzir como lutando por outras opções de visto, depois que um teste de inglês baseado num computador e pontuado por uma máquina, ou seja, esse teste, quem dá a nota é a máquina, essencialmente deu a ela um fail, que equivale àquela nota dos americanos que a gente chama de F, ou seja, reprovou ela. Deu para ela uma reprovação. Seria uma possível tradução dessa frase aqui, tá? Em termos de convencer os oficiais da imigração de que ela sabe falar fluentemente a própria língua dela. Ela foi fazer um teste e a máquina diz que ela não sabe. Aí termina assim dizendo, ó, earlier this year, Kennedy decided she would seek permanent residency in Australia. She knew she would have to sit mandatory English proficiency test, but was shocked when she got the results. Ou seja, anteriormente esse ano, ela decidiu que ela procuraria residência permanente na Austrália. Ela sabia que ela teria que fazer um teste de proficiência de inglês obrigatório, né? Mas ela ficou chocada quando ela teve os resultados. E você nota que esse texto aqui, além de ter o verbo to be espalhado pelo texto todo, que já justifica a gente ler esse texto aqui, tá? Mas além de tudo, veja, ele traz destacado para nós aqui alguns verbos. Este é o verbo ter, que a gente mencionou anteriormente, né? Usado com o pronome she, tá no presente. Isto aqui, ó, é uma possível característica de passado. E aqui eu tenho outros 2 verbos no passado. Então essa é uma questão bem interessante, que ele diz assim, ó, qual dos verbos sublinhados no texto transmite um tempo verbal diferente? Veja, passado, 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 presente. Né? Então a questão aqui está pedindo que você identifique esse tempo verbal, que nós começamos a falar dele hoje com foco no verbo to be, que realmente é muito importante. Tudo bem? Então aqui ficou muito claro que a resposta é a letra A, é o verbinho que está diferente ali. Mas não deixe de passar desapercebido ali, não deixe passar a presença do verbo to be e a função dele no texto, e você vai ver, não tem como a gente fugir desse cara. Ele é super importante, ele cria outros tempos verbais, a gente vai ver isso na sequência. Fiquei devendo para você a curiosidade sobre essa história de outras línguas também terem, né, o verbo to be, né, um verbo to be que tem 2 traduções, ser ou estar. Eu falo disso futuramente para você e ficamos por aqui. Não perca essa próxima sequência. São 3 aulas sobre Simple Present que vão colocar você num outro patamar. Te vejo na nossa próxima aula. Bye! Hey, hello guys! Mais uma vez, professor Renato Baggio. Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo e começamos a falar sobre os tempos verbais, lembra? Começamos falando do Simple Present, que a princípio o que a gente fez, né? Eu fiz uma aula bem segmentada, a gente tem 3 aulas para falar desse assunto, para falar com bastante propriedade, excelência e ser bastante minucioso, tá? Bom, o que nós vimos lá atrás? Até conceituamos isso, né? Não posso achar que ao olhar para o nome present, eu estou falando de um tempo verbal que remete ao presente, que indica aquilo que está acontecendo agora. Então a gente trabalhou rapidamente com essa questão conceitual, embora eu ainda não tenha dito para você para tudo, né? Tudo para que serve o Simple Present, quais são todas as funções, todos os seus usos. A gente ainda está trabalhando a estrutura, que é muito importante, porque você precisa bater o olho no texto e identificar, poxa, aqui eu estou falando de Simple Present, que é um tempo verbal muito recorrente na prova, ele cai muito. Tá? Então nós temos que cuidar com isso. Então veja, estamos aqui falando do Simple Present, vimos o verbo to be e que no inglês é separado, lembra? Existe o verbo to be e os outros verbos. To be e outros verbos. Então eu não posso no mesmo tempo verbal usar
o verbo to be com outros verbos. Portanto, não posso usar o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Ó, dá conflito, dá o que eu chamo de pleonasmo gramatical. Então, ou eu uso um ou eu uso outro neste tempo verbal que nós estamos falando, hein? Lembrando que aqui eu sou minucioso no que eu falo, mas você tem que ser minucioso no que você ouve. Tudo bem. Então já vimos o verbo to be, inclusive o verbo haver, que é o dare to be, que no inglês nasce do verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Bom, vamos hoje começar a nossa jornada dentro dos outros verbos, beleza? Então, dá uma olhadinha aqui comigo, ó, continuamos na nossa telinha falando do simple present tense, e aqui trazemos um começo de um conceito dele, né? Veja, ele é mais usado para falar de coisas que acontecem habitualmente, os livros gostam de explorar bastante esse uso dele aqui, e talvez a nomenclatura mais popular tenha sido assim, né? Seja, indica rotina. Muita gente ensina isso. O simple present indica rotina. Eu não gosto desse conceito e não recomendo você ir por este caminho, tudo bem? Ó, então ele pode indicar coisas habituais, verdades absolutas, que eu também chamo de fatos, mas ainda pode ser usado em outros contextos que nós veremos adiante, porque ainda estamos focados na estrutura. Dá uma olhada aqui, ó, relembrando, existem basicamente, falando de maneira bastante rasa, né, bastante superficial, dois tipos de verbos no inglês inteiro, o verbo to be e os outros verbos. Na nossa aula passada a gente deu conta desse primeiro aqui, ó. Vamos, portanto, hoje nos debruçar sobre os outros verbos, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, olha como é que funciona a estrutura. Form, a estrutura. Bom, a gente tem aqui os pronomes, que são aqueles pronomes sujeito que nós já estudamos na nossa primeira aula de estrutura mesmo da língua, tá? Que são pronomes que equivalem, né? Equivalem ao eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não são a tradução literal, mas equivalem. E justamente por serem pronomes sujeito, que são aqueles que são usados antes do verbo, é que eu uso eles aqui, ó, para mostrar para você o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma conjugação verbal, certo? Agora vamos lá, olha só que interessante isso aqui, olha aqui para mim. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Eu não sei se você sabia disso, que é muito estranho, porque nós utilizamos o alfabeto que quase todo mundo usa. A gente chama de alfabeto universal. As letras A, B, C, D. Quantas línguas não usam as mesmas letras? Aqui no inglês, você reconhece todas as letras. Talvez você não conheça uma palavra, mas as letras você conhece. Então veja, o nosso alfabeto que nós usamos aqui no Brasil, ele é usado pelo inglês, ele é usado pelo italiano, ele é usado pelo espanhol, pelo alemão, pelo português de Portugal, pelo francês, etc. Ou seja, várias, muitas, a maior parte das línguas do planeta usam esse alfabeto, mas existem as línguas orientais, né? Que daí elas não usam um alfabeto propriamente dito, né? Aliás, por exemplo, quando você pensa em algumas línguas orientais, o que elas têm, né? Por exemplo, aqueles ideogramas japoneses, chineses, coreanos, aquilo não são letras, cada um daqueles desenhinhos são sons. Então, é uma outra dinâmica. Até o árabe, que inclusive escreve ao contrário, né? A gente escreve da esquerda para a direita, o árabe, né? Escreve da direita para a esquerda, né? Aquela representação que eu acho aquilo lindo, né? De fato acho mesmo, aquilo são sons, tá? Então veja, mesmo assim, mesmo o português utilizando um alfabeto que quase todo mundo usa, nós estamos entre as línguas mais difíceis do mundo. Ó, não existe um consenso, não existe isso assim chancelado. A língua mais difícil do mundo é tal, certo? Existem as mais difíceis, porque é muito complicado você chegar num denominador e dizer assim, não, efetivamente tal língua é a mais difícil do mundo, né? Então os grandes gramáticos do planeta não têm esse consenso. Mas veja, nós, juntamente com algumas línguas orientais, estamos entre as mais difíceis do mundo e sabe por quê? Não é porque o português é cheio de regra, não, porque várias línguas têm várias regras. Não é porque o português é cheio de exceção, não, porque várias línguas têm várias exceções. É porque nós conjugamos verbo. E, mano, é pedreira conjugar verbo. É isso. Então pensa aqui comigo. Quando a gente fala do chinês, por exemplo, você sabia que chinês não conjuga verbo? Então se eu pegar, por exemplo, o verbo trabalhar, não existe igual no português, ó, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Já mudou 3 vezes, hein? Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Ó, o, as, a, amos, aisão. Como é que você sabe que a conjugação do verbo é assim no presente? Porque você decorou. Porque ninguém usa isso. Você não chega em casa e fala pro pai e pra mãe, e aí mãe, trabalhais muito hoje? Não. Então o que acontece, né? A gente tem, ou trabalhastes muito hoje, que também seria a forma do passado. Você veja, né? Trabalhei, trabalhaste, trabalhou, trabalhamos, trabalhastes, trabalharam.
Cara, é muito difícil isso. Imagina o gringo tendo que aprender isso. Né? Veja, o português é tão difícil conjugar verbo que se eu pedir aqui agora para você conjugar comigo um verbo simples no inglês, no presente, do indicativo, você vai pestanejar, você vai pá. Quer ver? Verbo ir. Verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós... Aí pegou, né? O vós pegou, porque tem gente que fala vós vais. Não, mas o vais ficou no tu. Eu vou, tu vais. Olha como é difícil. Isso que eu peguei um verbo simples, eu não peguei o verbo averiguar, o verbo apaziguar, o verbo moscar-se. Ó, vamos lá? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Eles vão. Cara, olha que pedreira. Então veja, o português está entre as línguas mais difíceis do mundo porque a gente conjuga verbo. E o inglês está entre as línguas mais fáceis do mundo porque eles não conjugam verbo. É como o chinês, que eu estava dando o exemplo. Você sabia que o chinês pega o verbo trabalhar e ele só usa essa palavra? Seria o equivalente no português a dizer assim, eu trabalhar e tu trabalhar. E ele trabalhar. O verbo no chinês não varia. É como se fosse assim, ó, hoje eu trabalhar muito e ontem eu trabalhar também. E amanhã eu trabalhar de novo. É trabalhar. Então veja como o português complica a nossa vida com todo esse leque de possíveis conjugações verbais. Ó, vou dar um exemplo na prática. No inglês, se eu pegar o verbo work, sabe quantas formas tem de eu mexer com o verbo work na língua inteira, somando todos os tempos verbais? Se eu pegar o verbo work e mexer com ele, colocar o ing para fazer gerúndio, colocar no passado, colocar no futuro, se eu tentar pegar todas as formas dele, existem só 4 formas de variações do verbo trabalhar na língua inglesa inteira. 4. No português existem mais de 40. Tem noção? É mais do que 10 vezes mais difícil. Então veja, o inglês é uma das línguas mais fáceis do mundo porque o verbo praticamente não muda. Eu disse praticamente. É como se fosse o equivalente a dizer assim, eu trabalhar, tu trabalhar, ele trabalhar, nós trabalhar, vós trabalhar, eles trabalhar. É como se fosse assim. A única vez em que no inglês o verbo vai mudar um pouquinho é hoje, agora. Depois nunca mais. Nunca mais. No passado fica sempre a mesma forma. No futuro, sempre a mesma forma. O verbo principal não muda mais. A única vez que ele vai mudar um tiquinho de nada é só hoje. Olha aqui na telinha, fecha lá para você ver comigo. Somente no simple present, somente no simple present. Nunca mais vai acontecer isso, hein? Marca o que eu tô falando. Existe o que eu chamo de regra do S. E essa regra do S só afeta aqui, ó, o que equivale aos pronomes he, she, it, tá? Então pode ser os próprios pronomes he, she, it, ou pode ser algo que equivalha. Se eu disser John, opa, John é ele, então equivale a he, vou usar a regra. E é o que eu chamo de regrinha do S. Somente no simple present e somente no he, she, it ou algo que o valha, você vai ter que acrescentar S no verbo. E esse S não é de plural. Olha que importante que eu estou te dizendo. Esse S não é de plural. Você tem que parar de achar no inglês que S é S de plural. Veja, aqui a gente está falando de verbo. E verbo no inglês não tem plural. Verbo no inglês não tem plural. Então, ó, fecha de novo na telinha para você ver. Vamos traduzir. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He, she, it works, ele, ela trabalha. Tem S, mas está no singular. Agora, olha o plural. We work, nós trabalhamos. Lembra que é o pronome que vai me ajudar a traduzir o verbo corretamente? Porque o verbo não muda? Olha o que eu tô te mostrando. Eu tô te mostrando aqui, olha que lindo isso aqui, ó. Que o verbo no inglês, o mesmo que eu uso para dizer eu trabalho, que é singular, é o que eu uso para dizer eles ou elas trabalham. Veja que é o mesmo verbo. Portanto, nós trabalhamos, eles ou elas trabalham. Então, conclusões importantes que a gente vai tirar a partir de tudo isso aqui agora. Olha só. Primeiro ponto que é importante, tá? Olha para mim. S não é indicativo de plural. Existem palavras no inglês que têm S e estão no plural, mas existem palavras no inglês que têm S e estão no singular. E existem palavras no inglês que não têm S e estão no plural. A gente vai ter essa aula. Então, primeiro, eu só quero que se lembre disso. Para de associar S com plural. E quando um verbo tiver S, com certeza ele está no simple present. Porque a única vez no inglês inteiro em que um verbo leva S é só no he, she, it, só no simple present. Só no he, she, it,
só no Simple Present. Olha que importante que é isso, e futuramente você vai ver o impacto que isso tem na interpretação. Mas isso é muito estrutural, é muito gramatical. Você vai ver o impacto que isso tem na interpretação, tá? Vale a pena cada segundo teu aqui, com atenção aqui junto comigo. Então, de novo na telinha. Pronto, tá aqui, ó. Você tem a aplicação da regra aqui. I work, you work, he, she, it works. E o restante tudo igual. Quando eu vou fazer a negativa, a regrinha do S vai pegar o meu auxiliar também. Então vamos lá. É o seguinte, no inglês, para fazer a negativa, eles precisam de uma ajuda, certo? O verbo precisa de uma ajuda para ir para a negativa. E neste tempo verbal aqui, eles escolheram como verbo auxiliar o verbo do. Se você olhar no dicionário, o verbo do tem um monte de traduções, cuja mais famosinha é o verbo fazer. Agora, olha que macete poderoso que eu vou passar para você. Quando um verbo qualquer, pode ser qualquer, hoje a gente está vendo que é o do. Quando ele entra numa frase para ajudar outro verbo, veja, ele está entrando aqui, somei ele com o not, né? Somei ele com o not para gerar o don't. Para quê? Tá? Eu somei ele com o not para gerar o don't, para esse don't empurrar o verbo para a negativa. Veja, então ele vai fazer papel de verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É um verbo que auxilia, que ajuda outro. Agora olha o macetinho do tio Rê. Quando um verbo qualquer faz papel de verbo auxiliar, ele perde a tradução dele. Então, quando eu venho aqui para a frase e digo I don't work, essa frase não tem nada a ver com o verbo fazer. O don't virou mera partícula de negação, empurrando o verbo para a negativa. Ele equivale ao nosso não. E ele também vai sofrer a regrinha do S, passando aqui a ser doesn't, somente no he, she, it. Legal? É isso. E aí veja, como no inglês, para toda pergunta que eu faço, alguma coisa passa para frente, ora, se eu tenho nesse tempo verbal um auxiliar, eu já tenho um auxiliar, que é o verbo do, certo? Ó, vou pegar esse do e vou jogar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó, se eu jogar o verbo do, que é um verbo auxiliar, tá? Mas se eu jogar ele aqui dentro para ser conjugado, ele vai ficar assim, ó. I do, you do, he, she, it, does. Entendeu por que na negativa o do vira doesn't para he, she, it, né? O don't. E entendeu por que quando eu vou fazer pergunta com he, she, it, o does passa para frente? Porque é esse does aqui, ó, que passa para frente para fazer pergunta. Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Lembra disso? Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Agora, olha o que eu quero que você lembre aqui, então. Vamos lá? Vamos sacramentar o final disso para a gente ir para os exemplos. No Simple Present, os caras escolheram como verbo auxiliar o verbo do. Como no he, she, it, ele leva S, então eu também tenho o does. Minha canetinha aqui hoje tá ficando braba comigo aqui, tá vendo? Ó, vamos lá. Eu tenho o does. Então tá bom. Você entendeu aqui. E veja, esse do e esse does, eles podem ser somados com o not para gerar as negativas. Agora, olha aqui embaixo, ó. Eu não coloquei o S aqui já? Se eu já coloquei o S, ó, o verbo voltou para a forma básica. Na afirmativa, ele tinha S. Agora, na negativa, ele volta para a forma básica. Por quê? Por causa de um macete que você vai aprender comigo agora. Olha aqui para mim. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. O quê? O inglês não repete nunca duas vezes a mesma coisa. Mas que coisa? Qualquer coisa. Por exemplo, auxiliar já tem S, não posso colocar S no verbo principal. O auxiliar está no passado, não posso colocar um verbo também no passado do lado dele. Ó, passado com passado, não dá. Então, essa dicasinha para você, e relaxa, eu vou repetir ela o curso inteiro, você não precisa nem anotar. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Vale para tudo. Não posso, por exemplo, colocar o auxiliar da negativa, don't, com uma palavra negativa. Entendeu? Por exemplo, eu não sei nada, né? A gente fala muito isso no português, eu não sei nada. Duas palavras negativas. No inglês, gramaticalmente é errado dizer I don't know nothing, porque don't é negativa e nothing é negativo. Então o inglês não repete duas vezes a mesma coisa, dá choque, conflito gramatical. Pegou essa? Maravilha? Então beleza, então aqui mesma coisa. Usei a regra de S no auxiliar, não pode ter S no verbo principal. Aí não dá para deixar don't e colocar o S no verbo principal? Então olha aqui na telinha, ó. A gente acabou de ver aqui, ó, que se eu jogar esse auxiliar aqui dentro, vai ficar I do, you do, he, she, it does, certo? Então veja, não dá para eu querer
criar um subterfúgio aqui, ó, e na hora de fazer a negativa, dizer algo do tipo he don't works, entendeu? E deixar o S aqui e o auxiliar normal, por quê? Porque com he, she, it tá aqui, ó. Este é o auxiliar. Esse é o auxiliar. Então ele já tem o S. Então does somado ao not vai gerar o doesn't. Agora vamos deixar certinho aqui, ó, tá? E aí, claro, doesn't já levou o S, o verbo volta para a forma básica. Mesma coisa na pergunta. Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Não esquece disso. Em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Ora, quem passa para frente? O verbo auxiliar. Essa é a função dele. O nome dele é auxiliar porque ele auxilia o verbo principal. Então, tem esse modelo, ó. Do you work? Does he, does she work? Já tem S aqui, o verbo fica na forma básica. Tudo bem? É isso. Então essa aqui é a parte mais estrutural, mais básica de como pode ser a carinha de um verbo, tá? A carinha de uma estrutura, de uma frase no simple present. Ela vai ter mais ou menos essa configuraçãozinha aqui, ó. Vamos ver nos exemplos como é que fica? Dá uma olhada, ó. I like to read. O verbo like está conjugado no presente e ele permite que ele possa ser seguido de um outro verbo ou de um outro complemento qualquer. Por exemplo, eu posso dizer que eu gosto de inglês. I like English. Ó, olha aqui para você que tem mania de tradução ao pé da letra, hein? Olha aqui, ó. Quando eu digo eu gosto no português, eu gosto de, eu gosto do, eu gosto da. Aí tem gente que quer traduzir para o inglês e quer colocar essa preposição aqui, né? E aí diz assim, ó, I like of. Não pode. Quer me deixar com raiva é você fazer isso daí. Por quê? Porque o verbo gostar no inglês, ele é um verbo transitivo direto. Vem direto o complemento depois dele. Quer seja um outro verbo no infinitivo ou um complemento qualquer, como objeto. Tudo bem? Então, ó, parou com essa mania de tradução ao pé da letra, hein? Tudo bem, no português ele é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de, do, da. No inglês não. É I like e pum, o complemento vem direto depois dele. Tudo bem? Agora vamos nos focar na estrutura, que é o que nos interessa. Então veja aqui comigo, ó. Deixa eu pegar aqui e apagar a tela, ó. Então aqui, ó, I like. Qual é o negativo de I like? I don't like. E para fazer pergunta, o auxiliar passa para frente, ó. Do you like to read? Agora, olha que interessante isso aqui, tá? Primeiro ponto, poderia dizer assim, ó, I do not like. Poderia sim. Qual é a diferença entre dizer I don't like e I do not like? É que quando você separa o not do auxiliar, você está enfatizando a negativa, tá? É como se você trouxesse ênfase para a frase. Você quer enfatizar realmente a negação. Tudo bem? E olha só, esse cara tem tradução do quê? De nada. Tá vendo aquilo que eu te falei? Quando um verbo qualquer faz papel de verbo auxiliar, ele perde a tradução dele. A tradução dessa frase é: você gosta de ler? Tá? Então veja, mas esse cara então, já que ele não tem tradução de nada, ele precisa aparecer ali? Precisa sim, tá? Por que ele precisa aparecer? Porque ele está dizendo assim para mim, ó, estou na afirmativa, sou uma pergunta afirmativa. Você poderia colocar o don't aqui. Aí eu estaria perguntando, você não gosta de ler? Don't you like to read? Então o primeiro ponto é para eu saber se a pergunta é afirmativa ou negativa. Sim, existe pergunta negativa, tá? Segundo ponto é o seguinte, deixa eu apagar aqui a telinha, peraí. Ó, o segundo ponto é o seguinte, esse cara está dizendo assim para mim, ó que importante, estou no presente, sou uma pergunta no presente, mesmo que não tenha tradução de nada, sabe por quê? Porque se você só trocar ele pela forma do passado dele, que é did, você não precisa mexer em mais nada, a pergunta foi para o passado, mudou o tempo verbal, deixa de ser simple present. Passa a ser simple past. Se eu disser, did you like to read? Eu vou estar perguntando, você gostou de ler? Ou você gostava de ler? Tanto faz. Então olha que importante que é a presença do auxiliar aqui, ainda que não tenha tradução alguma. E quantas respostas eu tenho para essa pergunta? Você gosta de ler? Yes, I do. No, I don't. São duas perguntinhas de sim, são duas respostinhas de sim ou não. Quando eu tenho uma pergunta que começa direto com o auxiliar, ela é o que a gente chama de pergunta de sim ou não, yes, no question, que vai ter respostas curtas. Yes, I do, no, I don't. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Ó, que toda pergunta básica, isso aqui é uma pergunta básica, ó, ela tá aqui dentro, ó, igualzinha. Ela gera uma pergunta complexa. É só eu pegar a mesma estrutura,
e colocar na frente um pronome interrogativo. Se você entendeu como é que eu cheguei aqui, você faz qual pergunta você quiser no inglês, porque a estrutura é a mesma. Aí eu só vou acrescentando pronomes interrogativos. Vamos ver a tradução? Olha aqui, ó. Do you like to read? Você gosta de ler? Why do you like to read? Por que você gosta de ler? E aí a estrutura é a mesma e tu vai acrescentando pronome interrogativo diferente. Veja, how do you like to read? Como você gosta de ler? Deitado, sentado, no parque, em casa? Ó, what do you like to read? O que você gosta de ler? Ó, where? Onde você gosta de ler? When? Quando você gosta de ler? Então veja aqui, ó, que eu só mexi no meu pronome interrogativo, a estrutura permanece a mesma, eu faço quantas perguntas eu quiser. E isso vale tanto pro do quanto pro does. Ó, no momento em que eu tinha I like, troquei por she, ó, regrinha do presente, é só no presente, tem o S. She likes to read, ela gosta de ler. Para fazer a negativa com he, she, it, eu uso doesn't, já tem o S, o verbo volta para a forma normal. Viu que ele perdeu o S? Por quê? Por causa do macetinho do tio Rê. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. E para fazer pergunta, o does passa para frente. Ele passou para frente, ele não tem tradução de nada, porque o auxiliar perde a tradução em 90% das vezes, mas ele levou a regra do S. Se ele levou a regra do S, o verbo não leva. Não se repete duas vezes a mesma coisa. Vamos traduzir? She likes to read, ela gosta de ler. She doesn't like to read, ela não gosta de ler. Does she like to read? Ela gosta de ler. E tudo aquilo que eu te mostrei no slide anterior, que eu vou colocando aqui na frente, pronomes interrogativos, para criar perguntas mais complexas, vale aqui também. Tá certo? É isso. Então veja, em termos de estrutura, você domina agora tudo do Simple Present, porque na aula passada você viu tudo de verbo to be e agora você viu tudo de outros verbos. Você observou que quando você usa um não aparece o outro? Você observou que na aula de hoje não apareceu o verbo to be? Então o macetinho do tio Rê não se repete duas vezes a mesma coisa, existe de maneira bastante geral e superficial, tudo bem, eu sei, mas existe o verbo to be e os outros verbos, e olha o que eu tô falando, hein? Neste tempo verbal, ou você usa só o verbo to be, ou você usa outros verbos. Lindo. Então vamos lá para a nossa questãozinha de 2017. Olha como é que tem caído isso na sua prova. Aliás, a DSEX, né, que é a banca que faz a prova da SPSEX, tem feito muito isso, tá? Ela tem feito muito o que a fundação faz, que é o quê? Tirar algumas palavras do texto e pedir que nas opções você escolha aquela que melhor completa. Tá vendo aqui? Então beleza, então vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos aqui. Então ele tem um título aqui que eu vou traduzir para você e mais para frente eu vou te explicar por que às vezes eu faço uma pequena volta no texto. Olha lá. Military Operations in Megacities, a Linguistic Perspective. Eu tenho um título e um subtítulo. Ele fala operações militares. É assim mesmo que eu vou traduzir e um dia você vai saber por quê e vai adorar o macetinho, tá? Operações militares em megacidades. Uma perspectiva linguística. Como assim uma perspectiva linguística? Interessante, né? Porque ele está falando de como essas comunidades das cidades enormes, das megacidades, como que elas se comunicam. Então ele tem um textozinho aqui, ó, e uma das opções que eu tenho para resolver uma questão desse tipo já é tentando encaixar algumas das primeiras palavrinhas, por exemplo, no primeiro espaço, das segundas palavrinhas no segundo espaço e da terceira no terceiro espaço, tudo bem? Essa é uma opção um pouco mais demorada. O que eu quero que você faça? De posse do teu conhecimento, eu quero que você pense no seguinte, cara, vou tentar eliminar algumas coisas bastante óbvias, porque o examinador sempre te dá uma saída honrosa, beleza? Leia comigo e vamos ver o que esse texto está dizendo. Ó, in order to fully understand the context of a megacity, we must understand the role of the languages used in its communities. How language communities interact in megacities. What tensions caused by multiple language community in urban space? What role language play in the power structures, government or otherwise of megacities? Ou seja, né? Olha que textozinho, e isso aqui eu peguei só um trecho do texto, como você pode observar aqui, tá? Que eu cortei, esse aqui é o terceiro parágrafo, tá? E são textos pesados, então a SPSEX não vem de brincadeira ou não, tá? Olha só, ele diz o seguinte: para, in order to significa a fim de, que é a mesma coisa que para. Para entender completamente o contexto de uma megacidade, nós devemos entender o papel das línguas usadas nas suas comunidades. Como que as comunidades de linguagem interagem nas megacidades? Veja que aqui a palavra communities são comunidades e ela está no plural.
Se ela está no plural, equivale o que a palavra communities? A elas, as comunidades, e elas é they. Então pronto, já identifiquei que a palavra communities significa they. Agora vamos lembrar aqui, ó, tá? Posso, por exemplo, usar o is com they? Não. Quando é o verbo to be, é they are. Então já não pode ser a letra A. Agora vamos lá. O they, tá? Ó, então pronto. Uma das opções eu eliminei, obviamente. E quando é outro verbo, que não é o verbo to be, posso dizer they do? Posso. Então, por enquanto, eu tenho todas essas possíveis opções. Agora, vamos lembrar de uma coisa aqui, ó, tá? Ele está usando um outro verbo. Ele está usando o verbo interagir. Interagir. Se ele está usando o verbo interagir, lembra que o verbo to be não é usado com outro verbo também no presente? Então aqui vai me sobrar um único auxiliar. Se olhar nas questões, veja, verbo to be no presente vem sozinho. Não, mas na continuidade da frase ali tem o verbo interact. Então só pode ser este auxiliar para fazer pergunta. Então já descartei o are, fiquei com o do. Tá vendo? Ó? Fiquei com o do. Beleza? E já vi que as duas que vêm seguintes são iguais. Então pronto, eu volto para o texto e vou fazer o seguinte agora. Olha que fácil, ó. How do language communities interact in megacities? What tensions are caused? Por que eu sei que é are? Ué, porque das alternativas que sobraram, as duas têm o are como segunda opção. Tá tudo tranquilo. Vou usando as alternativas para me favorecer na prova, não sou bobo, é ou não é? E aí, olha só. Aí a gente vai para o final, então ele fala, vamos traduzindo aqui para você, ó, como que as comunidades de linguagem interagem em megacidades? Quais tensões são causadas por comunidades de múltiplas linguagens no espaço urbano? Qual o papel que a língua desempenha? É isso mesmo. Você fica achando que play é só o verbo brincar, tocar? Nas provas ele cai muito com essa tradução que eu te disse, desempenhar. E veja, aqui ele colocou o quê? Um verbo no singular, né? Ó, o verbo desempenhar, aqui a ideia é de que a pergunta esteja no singular. Qual é o auxiliar que eu uso para he, she, it? É o does. Então, qual o papel que a língua desempenha nas estruturas de poder, governamentais ou não, das megacidades? Então, what role does language play? Quando eu digo language, é a língua. Língua é uma coisa. Coisa equivale ao pronome it. Então, communities equivalia ao pronome they e language equivale ao pronome it. Volta comigo um pouquinho aqui para você ver. Ó, olha o que eu uso com it para fazer pergunta. Ó, olha o que eu uso com it. Olha o que eu uso com they para fazer pergunta, ó. Entendeu por que aqui, vamos voltar agora lá para a nossa questão. Entendeu por que aqui, ó, ficou do, porque é how do language communities, como que elas. Entendeu por que aqui ficou does? Porque por trás da palavra language tem o pronome it. Pronto, então a resposta correta, para a gente sacramentar aqui o final dessa aula, é realmente a letra E. Tá certo? Então você tem condições e você tem saída honrosa quando você se pauta na estrutura gramatical, até porque metade da sua prova vai ser isso. A SpaceX tem feito um balanço muito legal, é uma prova muito bem elaborada, com excelência, o examinador manda muito bem e vai exigir de você tanto vocabulário, tanto a parte de interpretação do texto mesmo, o que o texto está dizendo, mas também o examinador te dá a saída honrosa pautada na estrutura da língua. Se você vier com as nossas aulas gramaticais bem na ponta da língua, você vai ter um excelente desempenho na sua prova. Nós vamos trabalhar, evidentemente, para você gabaritar. E no seu material de apoio tem mais exercício para você praticar. Te vejo na nossa próxima aula, que é para sacramentar. Agora você conhece bem a estrutura. E quais são os usos do Simple Present? Você não perde por esperar. Te vejo daqui a pouquinho. Até lá. Bye!